Olá, Rodrigo. Boa tarde, amigo. Guardando aqui o professor Zainag. Só avisá-lo. Boa tarde, Ralph. Silveira Advocacia. Só explicando, a professora Eliane faria essa live de agora, mas ela teve um probleminha na internet lá, estão fazendo uma obra no poste em frente à casa dela, então não seria possível com a qualidade desejável. Doutor Domingo já entrou. Meu amigo. E aí, meu amigo, boa tarde. Grande doutor Domingos, Tudo bem? tudo ótimo. Para infeliz surpresa de todos, estou substituindo a professora Eliane, né, que teve um probleminha técnico lá, simplesmente resolveram mexer no poste em frente à casa dela. Que Então, coisa. jamais a substituirei à altura, mas a gente tenta e Ai, irei aprender como ser um bom palestrante, exercitar minha retórica com o senhor hoje, correto? bom, correto. Deixa eu só te apresentar, para quem não me conhece, eu Desculpa. sou Marcelo Mata, diretor da Milol, advogado também, e estamos aqui hoje com o Dr. Domingos Sávio Zainag, que é pós-doutorado em Direito do Trabalho pela Universidade de Castilha, é doutor em Direito do Trabalho pela PUC São Paulo, mestre em Direito pela PUC São Paulo também, e autor de diversos livros, de matéria extremamente valorosa, principalmente para quem está começando. Eu acho que a parte mais importante do tribunal é a tribuna, né? Não só dar palestras, mas falar bem faz parte da profissão. Então é um assunto de extrema importância. Doutor Domingo, é um prazer ter o senhor com a gente mais uma vez. A primeira foi um sucesso, o pessoal anotou tudo, copiou, pediu um bis. Então, estamos na Vamos segunda. lá. Então, muito obrigado pelo convite. Desculpa, estou tossindo que eu tomei água aqui meio rápido e me engasguei. Agradecer o convite, principalmente as pessoas aí do meio de vocês que solicitaram para a gente falar de novo. Pena, por um lado, a Eliana não está aqui, né? Eliane não está aqui para conversar com ela, eu gosto muito dela, e a alegria do outro lado, ele está falando com você. Então, tudo se equilibra, tudo dá certo, né? Ela está lá agora tranquila em Santos e vou bater esse papo com você, com os amigos, do pessoal também do meu Insta, acabei entrando. Mas muito obrigado, viu? Estou muito contente de poder bater um papo sobre esse livro, que é um livro que me agrada muito, que eu escrevi num fim de semana que não tinha muito o que fazer, as ideias na cabeça, eu simplesmente coloquei-as no papel e uma edição foi vendida assim, num piscar de olhos, agora a gente lançou a segunda, que é um livro que é bem barato, bem acessível, e aí eu tento passar um pouquinho do que eu aprendi ali na prática para fazer palestras, porque você falou uma coisa interessante. Antigamente, você é bem mais jovem que eu, mas no meu tempo de criança, quando uma criança era muito tagarela, todo mundo dizia, quando crescer vai ser advogado. Depois, com o tempo, essa habilidade verbal parece que sumiu dos advogados, porque nós ficamos muito com o papel. Vejo, os arrazoados em primeira instância. Você pede a palavra, não, doutor, junta os memoriais. Na trabalhista, que é a área que eu trabalho, para você ter uma ideia, o artigo 850 da CLT, ele determina que as razões finais serão orais em 10 minutos. E na prática os juízes dão prazo, coisa que não está na lei, para você juntar memoriais. Ida para os tribunais também. Hoje tem uma garotada que já está pegando jeito
demais de fazer sustentações orais, mas eu fui fazer minha sustentação oral com quase 10 anos de formado, porque não tinha isso. Você juntava, se entregava memoriais para os juízes, para os desembargadores, e dali você ficava torcendo. Bom, legal, mas não é bem para esse público que é o livro. O livro, como você falou, né, como ser um palestrante jurídico. Palestrante, em geral, aqui no Brasil, hoje mesmo, recebi 2 convites, um pelo próprio Instagram, outro no Telegram, de cursos para palestrantes de outras áreas, área motivacional, área empresarial, área de vendas dentro das empresas. Talvez você não saiba, Marcelo, mas o Brasil é um dos países que mais tem palestras no mundo. Mas é incrível o número de palestras e de palestrantes. E aí, veja, mas ninguém faz palestra para palestrante jurídico. O palestrante jurídico, ele aprende na porrada, né, que eu digo. Ele aprende assim, ele é um advogado, começa a frequentar a OAB numa comissão de uma determinada área do direito, um dia falam para ele, você não quer fazer uma palestra sobre esse assunto lá na subseção de Angra dos Reis, já para falar do teu estado? Aí ele fala, eu não quero perder essa chance, ele aceita. E ele não sabe como começar. É diferente, ou então um juiz também, está lá na associação de magistrados, eu falo para ele, olha, é para fazer uma palestra lá num evento de juízes no interior ou no litoral, e ninguém explica para esse pessoal, para nós advogados, juízes, promotores, o que fazer. E esse livro eu coloco aí o que eu aprendi em exatamente 33 anos de exercício de palestrante. Eu fui aprendendo com os erros, vendo outras pessoas, eu coloquei nesse livro para ajudar aqueles que querem ser palestrantes na nossa área jurídica, que eles não tenham que quebrar a cabeça ou quebrar a cara, porque é totalmente diferente. Você pega um Roberto Chiniachik, por exemplo, ou um palestrante da área de filosofia e de história como Leandro Carnal, Cortella, Pondé. Esse pessoal tem nada a ver com o direito. Tudo que eles falam, o jeito deles fazerem palestras, não serve em quase nada. Porque é outra coisa. E nós aqui do direito vamos ensinar coisas técnicas. Que o auditório às vezes conhece até bem a matéria e você vai ter esse problema de passar o que você está pensando. Entendido. Aproveitando aí, falando em palestrante, cumprimentar o Maxwell Rodrigues, um dos melhores apresentadores que eu já vi de programa. Maxwell, um abraço, meu amigo. Doutor Domingos, eu vou explorar o senhor como jovem advogado e vou colocar para fora as minhas dúvidas, tudo aquilo que eu sentia no começo, né, quando eu começava a dar palestra, aula. Primeiro ponto, a primeira dica do senhor no livro, no seu capítulo 1º, é o domínio do assunto. Mas eu iria um pouquinho antes. O senhor acha realmente que o carisma, que uma boa voz, e eu considero que a minha voz é muito ruim porque ela é fina, teoricamente fina, então eu tinha muita vergonha disso. Então, a questão do carisma, né, da apresentação, da impostação da voz, isso tudo faz uma diferença? Ou você dominando o assunto, você consegue sair bem, atrair bem o público e dar uma boa palestra? Eu faço contraponto com o seu capítulo 1º. Isso, realmente, tudo é um conjunto. Não adianta você ter uma boa impostação de voz, você ser um cara bonito, você se vestir muito bem, chega lá só vai falar bobagem. E aí vão olhar, mas o que esse cara está falando? Não entende do que fala. Aí durante o livro eu até dou uns conselhos, né, de como você não aceitar falar do que não entende, o que não tem tempo de estudar, mas também você conhecer bem a matéria, mas eu discordo, a voz, você está pela voz, pode já tocar o barco. Mas você também chegar a ser um sujeito antipático, grosseiro, ainda que você saiba transmitir o que você sabe,
Mas você vai lá mal vestido, mal preparado do ponto de vista, vai virar resmungão, que é uma coisa que eu falo aqui no livro. Não vai adiantar nada, tem que ser o equilíbrio. Você tem que estar bem preparado tecnicamente, dominar o assunto e também ter esses outros atributos. Primeiro de tudo, você tem que gostar de falar em público. Eu comentava esses dias, eu fiz uma live sobre oratória com um rapaz lá de Brasília. Eles têm uma página na internet que é o Verbalize, ou Verbalizando o Direito. São jovens, assim como você. E eles criaram isso, para você ter ideia. O presidente desse instituto que eles montaram, esses meninos, era gago. E Nossa. ele consegue fazer palestra de direito. Tanto que eu falei para ele, me manda esse curso aí que eu já vou arrumar um cliente para você, uma pessoa da minha família. O sujeito é gago e ele faz palestras, porque ele quer falar. Agora, tem gente aí, nós comentávamos, eu vou te comentar um caso da minha adolescência. Nós temos um colega na escola, isso no segundo ano do colégio, então tinha 16, 17 anos, era o Mané Mineiro, muito tímido, do interior de Minas. E aí o professor de história, ele pediu que nós fizéssemos um trabalho até interessante sobre os czares, o último czar o Nicolau, lá, Nicolau II, né, antes dos bolcheviques tomarem o poder, e só que esse professor ele exigia que todos do grupo falassem. Se um não falasse, não tinha nota. Porque qual era o intuito desse professor? Aliás, ele era advogado, que depois no futuro eu encontrei numa mesa de audiência, foi super emocionante. Ele falava, porque não vai falar que não estudou. Isso todo mundo vai ter que estudar, pelo menos um pouco. Meu amigo, ou meus amigos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse menino, quando chegou na vez dele, ele empacou. Empacou da voz, empacou no seguinte sentido, ele não conseguiu falar. Ele olhava para a sala com o olhar assim perdido. E aí você sabe, jovem, adolescente não tem a sensibilidade que o adulto tem. Aí foi alvo de gozação e o meu grupo tomou um 0, por falta de sensibilidade do professor. Por isso que eu, diferentemente no mestrado eu ponho todo mundo para dar aula. Quando alguém fala, eu tenho medo, eu não gosto de falar em público, então não vai ser mestre. Estuda outro negócio, você não vai dar aula. Mas no graduação eu nunca exigi que os alunos falem em público se ele não tem jeito, porque é um sofrimento. Mas quem quer ser palestrante, eu acho que tem algum problema no pronunciar palavras, essa história de não se achar, sei lá, atraente, isso daí não vem ao caso. Agora, ele gosta, ele quer falar em público. Ele gosta de falar em público. E às vezes, quando isso não acontece, eu tenho um conhecido, foi até presidente de uma sessão da ordem, eu não vou dizer qual é, porque vai ficar chato talvez para ele. Ele era um sujeito que não gostava de falar. Ele trabalhava na ordem, era da diretoria da ordem e não gostava de falar com as pessoas, não gostava de falar em público, foi escolhido para ser o candidato a presidente de um grupo. Ele foi fazer curso de oratória e hoje é um baita de um orador, um cara que já está aí na carreira pública, e ele não gostava. Então dá para se tornar palestrante. Mas é isso, tem que dominar o assunto. Antes de tudo, você deve ter visto, tem um capítulo que eu pergunto, né? Por que você quer ser palestrante? Ou realmente você quer ser um palestrante? Começa por aí. Eu queria ser professor. No quarto ano da faculdade, eu já comecei a olhar meus professores de outra forma. Eu comecei a olhar os meus professores e vendo o que eles faziam, porque eu queria ser professor. E já no mestrado, eu começava a frequentar congressos e eu vi os palestrantes falando, e eu falava, um dia eu vou estar ali. E aí, Marcelo, já se vão mais de... Não, vai completar agora 33 anos a minha primeira palestra, que inacreditavelmente foi na cidade de Lima, no Peru, num congresso. Oh, que Me legal. convidaram, eu topei e fui. E aí firmei laços aí, até de parentesco afetivo lá com as pessoas do Peru.
Pô, que legal. Graças. Essa consciência realmente é muito importante, né? Você ouvir a sua voz interior, eu realmente quero isso. E porque eu acho que quando você quer, você consegue, né? Não tem jeito, você se modifica para isso. Isso. Então, outra pergunta que eu teria para fazer, tenho para fazer, é a questão do reconhecimento, né? Como é que você. O melhor palestrante que eu vi até hoje, me perdoe os outros jurídicos, foi o Silvio Capanema, foi Eu desembargador aqui do nunca Rio, vi. de imobiliário. Ele era uma figura assim maravilhosa. Todo mundo chorava de rir nas palestras dele e saía assim com um esclarecimento. Parecia que ele abriu um portal do conhecimento na gente naquela área do direito dele, que era imobiliário, que era incrível. Eu tinha vontade de abraçar o cara depois. Ele infelizmente faleceu neste ano, né, por decorrência da Covid. Enfim, e eu acho que essa questão do conhecimento, né, do reconhecimento, se tornar, não vou dizer famoso, né, mas conhecido, isso opera como, professor? Vamos lá, eu dei risada quando você estava falando, porque eu conto isso no livro, que se tem alguém que já viu palestra minha, ou foi meu aluno, sabe, minhas palestras, ainda que eu tente ser sério, eu não consigo falar sério. Porque é uma característica minha da vida. Até hoje mesmo, vindo aqui para o escritório, minha mulher estava dirigindo, eu não sei lá o negócio que eu fiz, eu falei, ela já começou a rir, ela falou, inacreditável, você não existe. Como é que pode fazer graça de tudo? Eu falei, é o jeito. Mas isso eu falo no livro. Calma, se você tem esse jeito de ser engraçado, aproveite. Mas não vá querer fazer graça. Eu tenho um amigo aqui da área do direito do trabalho, um professor famoso e juiz também, desembargador hoje. Ele é um sujeito que não faz graça de jeito nenhum. Você, quando um dia foi tentar fazer uma graça, ninguém achou graça, porque não era do jeito dele. Mas quando eu falo, por que quer ser palestrante? Vamos, primeiro de tudo, você tem que gostar e se quer se tornar conhecido, ser famoso na área do direito. Você quer ser reconhecido como uma autoridade naquela área do direito, sobre determinado assunto. Começa por aí. E, bom, se falar, não, eu quero ser palestrante porque eu quero ganhar dinheiro, aí tem que tomar cuidado. Você só vai, talvez, conseguir ganhar dinheiro com palestras quando você já for um sujeito com quase 90 anos, uma baita de uma sumidade que não quer sair de casa e para sair de casa te pago. Mas dá para ganhar dinheiro de forma indireta. Por exemplo, nós advogados, a gente tem uma baita vantagem. Porque você vai fazer uma palestra num determinado local, vamos supor para empresários, como já aconteceu comigo, fazer palestra para empresários, ou numa federação do comércio, uma federação das indústrias, você fala de um determinado tema, as pessoas vão te procurar depois na qualidade de advogado. E se você é juiz, você não vai conseguir clientes, né? Seus clientes são as pessoas que não resolvem as coisas por bem. E o Estado já paga para você resolver para eles. Que o juiz é isso. Muitas vezes os juízes, eu falo isso para alunos meus juízes, ou que foram meus alunos, são juízes. Tem que pôr na cabeça, rapaz, que você está para resolver problemas dos outros. Juiz é isso. Não é esse negócio técnico. Eu já cheguei a dizer para juiz em audiência. Até é um amigo meu. Na época a gente dava aula juntos, ele ficou lá meio bravo porque eu entrei com uma ação de consignação em pagamento, que eram 3 senhoras, as 3 se diziam mulheres do falecido. E eu tinha que pagar as verbas rescisórias, eu não quis nem saber. Eu entrei com a consignatória e falei para ele, decida aí para quem que eu pago. E falou, doutor, o senhor que tinha que ver. Eu falei, eu não consigo saber para quem pagar por isso. Vossa Excelência é pago para resolver esse problema para mim. Pois à noite na faculdade ele não gostou e chamou as falas. Ele falou, pô, meu, o jeito que você falou comigo, se não fosse meu amigo, eu ia dar uma dura. Eu falei, mas eu não fiz nada, é que você perdeu a consciência que você está lá para resolver problemas dos outros. Eu era o meu problema, não sei para quem pagar. Daí ele decidiu. Mas voltando, se você é um professor, se você é um autor, e aí independe de ser juiz, de ser advogado, de ser promotor, de ser delegado de polícia, você vai encontrar uma forma de divulgar os seus livros e de vender livros. E mais do que o dinheiro que você possa ganhar com isso, né? Que é muito legal quando eu falo isso por conhecimento, por experiência própria, melhor dizendo.
Quando eu pego um acórdão que vem aqui, puxam pelo meu nome, eu falo, pô, mas que caso é esse? Eu não lembro desse caso. Aí lá pelas tantas tem uma citação. Como ensina Domingos Sávio Zainag em sua obra tal e cita ali, ou você vai para o advogado, é muito bom você ficar conhecido fazendo palestras, porque você tem outro tratamento pela magistratura. Realmente você é tratado de outra forma. E são os ganhos indiretos, mas a base de tudo é gostar. É você sair de casa, passar o que você sabe e você volta. Por exemplo, eu fiz durante mais de 20 anos palestras, olha, foram exatamente 24 anos, desde 94 até 2018. A bem da verdade, até 2019, só esse ano que eu não fiz. Não, esse ano fiz pela internet. Então, desde 94, é que eu ponho o marco 2018, que era o grupo, eu estava sempre com os grupos que estavam dirigindo a ordem aqui em São Paulo. Entrou um grupo agora que é uma mais ou menos oposição, e não me chamaram para o grupo de palestrantes em 2018. Mas continuei as subseções me convidando. Mas vou te contar uma coisa. Por exemplo, pegar um motorista da ordem para eu dar uma palestra numa cidade a 3 horas de viagem de carro, a palestra é 7 da noite, ele vem me buscar aqui às 4 da tarde, às 3 da tarde. E aí vou daqui para lá. Depois tem a palestra, termina às 10 horas, às vezes a gente vai comer uma pizza pessoal e volta para São Paulo. Nesse momento que eu voltava para São Paulo, geralmente eu ia atrás, não por me achar melhor que os outros, mas por quê? Porque eu gosto de dormir. Aí eu conseguia dormir. Sabe o quê? Putz, que legal. Ensinei um monte de advogado aqui do interior a resolver um determinado assunto. Por exemplo, eu falei muito sobre audiência trabalhista. Nossa, eu voltava, aquilo que você falou com o professor Capanema, né, que todo mundo ia lá falar com ele depois da palestra, os advogados. E mais também como advogado, a gente consegue, agora mesmo, nesse período aqui da pandemia, eu fiz o ano retrasado, palestra em Araçatuba, pra você ter ideia, uma cidade que está a uns 500, 600 quilômetros de São Paulo. E um advogado de lá estava com uma causa complicada, quis dividir essa causa comigo. Então você acaba ganhando dessa forma indireta. Mas não tem como ganhar. Eu conto até no livro. Eu só ganhei uma vez para dar palestra, que eu fui na Colômbia e me pagaram o equivalente a $600 por uma palestra. Uma vez só. Nunca mais. E aliás, outro dia eu estou num projeto aqui de cursos pela internet com uma determinada empresa e o rapaz do marketing estava falando de preço. Eu falei para ele, meu amigo, não dá para cobrar isso. Não, mas o senhor tem um vasto currículo, não podemos fazer por baixo. Eu falei, olha, o público que você está querendo cobrar esse valor, ele não precisa me ouvir. Cara que tem dinheiro para pagar, vocês estão querendo cobrar, é que ele já está muito bem, ele não vai querer me ouvir. Não, mas esse valor não dá. Eu falei, esse valor que eu estou propondo já é difícil para o advogado. Porque ele vem de uma área onde se cobra caro para fazer qualquer tipo de palestra, aulas, cursos pela internet. O direito tem uma outra realidade. Falei para ele, olha, aí foi, então não recebe nada quando vai fazer palestra? Eu falei, vou te contar um negócio. Várias palestras eu acabei, entre aspas, pagando para fazer a palestra. Aliás, agora tem até essa moda. Por exemplo, Cuba. Cuba é um país pobre, né? É socialista. E quando me convido para fazer palestra lá, você tem de pagar uma cota de palestrante para participar do evento deles. Então você acaba. E você paga o voo do seu bolso. E por que você faz isso? Porque gosta. Porque quer colocar no seu currículo, que é importante, como no meu caso, que sou professor, eu tenho que ter uma produção de participação em eventos muito grande. Eu tinha, para você ter ideia, mesmo com a pandemia, esse ano eu dei 2 palestras no exterior em loco, na Espanha e em Portugal, no mês de janeiro. E eu tinha 4 já marcadas, 4? Não, 5. Eu tinha uma na Inglaterra em abril, foi cancelado. Uma no México, que vai ser agora, está sendo agora. É que a minha fala é sexta-feira pela internet. Uma no México,
uma no Panamá e 2 no Peru. Todas foram canceladas. Só que se você entrar no meu currículo Lattes, tem acho que 15 palestras que eu já fiz até agora no exterior, sem sair daqui, por esse meio que a gente está conversando, o que, sinceramente, não é nada legal. Eu prefiro o contato próximo. Estar com as pessoas. Isso que você falou, de você terminar a palestra, os assistentes virem falar com você, você faz amigos e você aprende também. Então, tem de ser, se você é aquele, ser palestrante é igual ser professor, você tem de gostar de gente, é igual Exato. político. Eu acho que você O, perde um pouco da ritualística também, né? é, A questão do preparo também é importante, né? Você pontua muito bem no seu livro. E eu sinto, por exemplo, no dia que eu não tive nenhum problema de resolver. Eu sou advogado, né? Advogado vive resolvendo problema. Então, no dia que eu tirei para dedicar só à palestra, só ao evento, eu me desliguei totalmente. Flui que é uma maravilha. No dia que eu estou mais preocupado, que eu estou com outras coisas para resolver, que eu tenho que chegar e dar uma palestra, uma aula, alguma coisa e voltar, é muito complicado de fluir do mesmo jeito. Então, a preparação da gente, lógico, tem toda a questão da indumentária, né, da roupa, de tudo, mas também do dia afeta bastante, né? Então, você poder. Eu sinto isso. eu explico isso no livro. De você, por exemplo, o dia que você dá uma palestra no fim do dia, você tentar, né, ficar num ambiente como o meu aqui, com o ar-condicionado ligado, vamos supor, você não vai ter tempo de trocar de camisa, você tentar não ficar, por exemplo, se você for ao fórum, para lá, para cá, voltar, você vai fazer uma palestra já todo arrebentado, física e emocionalmente, e com a vestimenta, você transpirou muito, já está começando errado. Quer ver? Alimentação. Você vai fazer uma palestra num final de tarde, almoça razoavelmente leve. Não é? Não vai, como outro dia eu falei sobre esse assunto com uma colega que é professora, e ela me perguntou, então, um sábado à tarde, comer uma feijoada, fazer palestra? Eu falei, de jeito nenhum. Tá doido, uma comida pesada. Isso ocorre muito em congressos, né? Você é o palestrante, por exemplo, fora do Brasil. Quando é fora do Brasil ou fora de São Paulo, eu fico, pô, tem que ficar lá, não tem como sair, né? Não tem que não dá para vir para o meu escritório. Então tá lá no hotel que é o da palestra, a minha palestra é às 2 da tarde. Assisto as palestras da manhã, aí o pessoal, professor, vamos almoçar? Vou almoçar. Eu manero no almoço, termino antes, vou, se for no mesmo hotel que é o evento, subo até meu quarto, me higienizo a boca, descanso, e aí eu vou dar palestra. Mas quando você está aqui em São Paulo, exemplo, eu falei de Araçatuba. Araçatuba é uma viagem não tão maluca, tem piores. Mas Araçatuba a gente sai de São Paulo a Campinas, que são 90 quilômetros, com motorista da OAB, e lá você pega um avião, 1 hora e 10 minutos até Araçatuba. E eu vou sempre terno e gravata. Chego no aeroporto, alguém vai nos buscar, leva para o hotel. Aí eu vou descansar um pouco, eu já levei uma outra camisa e até uma outra gravata. E eu vou, veja, o terno é o mesmo que eu vou usar no dia seguinte para voltar. E é o que eu vou usar à noite. E para o outro dia uma outra roupa, porque geralmente, se der tempo, eu volto para o escritório. Então são essas cautelas que eu coloco aqui no livro para as pessoas que querem ser palestrantes. Outro exemplo, você tem uma palestra de manhã. Não vai ficar lá no Netflix até 2 da manhã, não é? Vendo filmes. E para azar, se você pega um filme violento, você fica com a adrenalina a 1000, você fica até 2 e até pegar no sono 3h30. Aí toca o despertador, né? Sei lá que despertador, né? Coisa mais antiga. Enfim, o celular, ou a mulher te acorda, o filho, sei lá, você desperta às 6h30 da manhã. Porque ou vai alguém te buscar que você tem que estar no local, mesmo na tua cidade, às 8. Está muito cansado. Você já vai com o olheiro, o cérebro não está funcionando bem. Vai fazer palestra de manhã, uma boa noite de sono. Deitar cedo. Tentar deixar os problemas de lado um pouquinho, descansar bem, nem pense na palestra. Levanta com tempo, porque na palestra você usa o cérebro e a boca. O que você está falando aqui está verbalizando, né? E você tem que tomar cuidado.
com o que você vai falar. E outras coisas. Não ir para a palestra assim, encher de água e senta na mesa para dar palestra. Aí fica com vontade de ir ao banheiro. E você não vai sair. Isso só pode ocorrer quando você está numa mesa com 3, 4, 5 pessoas. Você foi o primeiro a falar. E você tomou água. Eu, por exemplo, tomo água direto. Você viu? Antes de você me apresentar, eu já estava tomando água. Uma, que eu sinto muita sede. E segundo, que eu gosto de me hidratar e eu tenho que tomar muito líquido por conta que eu tenho uma facilidade, meu organismo, para criar pedras nos rins. E até daqui a pouco eu conto mais sobre palestra. Aí você pode falar para o presidente na mesa, colega, eu vou até o banheiro, eu já falei, que chega no quinto, cada um falando 30 minutos, no último você está com vontade de ir ao banheiro. Agora, o ruim é quando você é o palestrante, só tem você, e você foi para a tribuna com vontade de ir ao banheiro, de fazer xixi, de urinar. Aí você não vai parar, falar, você desculpe, eu já vi palestrante fazer isso. Ah, desculpa, é que eu tomei um diurético. É nada, é que ele esqueceu de ir ao banheiro antes, ou se tomou diurético, fosse ao banheiro antes. Então são essas dicas que as pessoas muitas vezes não se dão conta, né, de saudação. Ah, eu falo também, Marcelo, sobre não ser reclamão ou ficar dando desculpas, que é uma coisa que eu falo com meus alunos do mestrado, né? Aluno, eu fico quietinho, eu espero o primeiro aluno daquela turma que vai fazer a palestra, todos em quase 20 anos, não, mais de 20 anos que eu dou aula em mestrado, todos chegam e falam, ai, desculpa, colegas, professor, não tive tempo de preparar. Eu falei, para, tá tudo errado. Já começou Então, mal. começou mal. E tem palestrante que chega e fala assim, desculpe, eu não tive tempo de preparar. Como você falou, hoje foi um dia muito cansativo para mim. Eu tive prazos, eu tive que entrar lá com desembaraço comercial, alfandegário. Estou falando coisa aqui para imaginando o que vocês fazem, né? Que no meu caso, falar, eu tive que tentar conseguir uma cautelar para suspender uma penhora, para liberar um dinheiro numa penhora online. Não estudei nada. Para pensar. A pessoa saiu de casa para assistir a palestra, nem foi para casa, saiu do escritório direto para a palestra e chega ali cansado, deixou de ficar com a mulher, com os filhos, de jogar bola com os amigos, de ver o time dele jogar, ou de ficar em casa simplesmente lendo um livro, não fazendo nada, jantar, tá com fome. Aí você fez tudo isso, a pessoa fala, não tive tempo de me preparar. Putz, acabou. Eu já vi gente levantar e ir embora. Você já falou que vai ser uma porcaria. E outro dia, a Eliane mesmo, ela me perguntou na palestra, porque a gente não faz uma palestra sem se preparar. Eu falei, você. Ela ficou assim. Se ela está assistindo, ela deve estar rindo. Eu falei, você, né? Porque eu já. Várias vezes. Mas nunca falei para ninguém. Um tema que eu domino bem. Ou então eu não tive mesmo tempo por algum motivo. Eu vou, faço e ninguém percebe. Agora, se eu falar não preparei, pronto. As pessoas vão embora. Outra coisa, não ficar resmungando. Por exemplo, eu falei gosto de água. Quantas vezes eu já cheguei num lugar não tem água? Eu falo, putz, dava para vocês conseguirem. Toma um copo d'água para mim, por favor. Tal. Aí eu conto, eu não bebo uma bebida alcoólica, mais água e Coca-Cola zero. Aí um dia eu trouxe até uma latinha de Coca-Cola zero. Agora, tem palestrante que fala, um absurdo, vocês nem água tem nesse lugar. Tá bom, reclama, mas nunca mais vão te chamar. E aqui eu quero dar um exemplo de um cara, você falou do professor Capanema, vou te falar um também famosíssimo, talvez até mais, né? Professor Miguel Reales. Em 2003, acho que foi 2003, 2004, eu fui assistir uma palestra dele, quando ele tomou posse na Academia Internacional de Direito e Economia. Era ele e o Fernando Henrique, os dois tomando posse nesse dia. Depois almoçamos todos juntos. Fernando Henrique, ex-presidente, tinha acabado de deixar o governo, né, 2003, 2004, fez lá sua palestra com aquele jeito que ele tem, um homem muito inteligente. E aí foi o velhinho, né? E ele começou a falar. Quando ele começou a falar, deu 5 minutos, ele olhou. Ele falou, gente, vocês me desculpem, alguém poderia me conseguir um copo d'água? Aí foi aquele, nossa, não pegaram água, professor Miguel Reale. Marcelo, ele ainda falou, puxa, vocês me desculpem,
Eu sei que estou sendo indelicado, mas é que eu não consigo falar sem tomar água. Quando eu era jovem, eu conseguia falar até 2 horas sem tomar uma gota d'água, mas agora eu estou começando a ficar velho. Ele já tinha, acho que, 90 anos. Então, se o Miguel Reale teve essa humildade, por que que eu, você e outras pessoas vão se incomodar? Põe na cabeça que nós somos profissionais do direito, nós não somos superstars. Eu já vi casos, melhor, caso de um jurista famoso que foi numa universidade que eu dava aula, no interior de São Paulo, e estava lá aquela coisa da semana jurídica, e ele foi chamado para fazer a palestra. Ele falou, tá bom, eu vou, mas com uma condição. No meu dia, ninguém fala, só eu e ninguém na mesa. Nem para me apresentar. E esse sujeito morreu há um tempo aí, né? E aí eu ficava lendo. Porque o Brasil é uma coisa interessante. Você morreu, vira santo, né? Eu queria morrer e ficar vivo, só para ver todo mundo falando bem de mim. Eu falo, caramba, né? Daí falava, humildade em pessoa. Eu falei, ah, vocês estão falando de outro cara, não faz isso não, porque vai atrapalhar a vida dele lá no juízo final. Porque ele falou, eu sou o fulano e eu não quero dividir mesa porque não tem ninguém do meu nível para fazer isso, pelo amor de Deus, né? Então é isso. Por que você não ficar... Exemplo, uma coisa que ocorre muito. Vai para o interior aqui do estado, e acho que no Rio deve ser igual, você chega no horário. Chegou lá no horário, aí vem o vice-presidente da ordem, lá da subseção. Aí vem a secretária. Aí vem outro. Aí você olha e fala, poxa, ó, é às 7, né? Já são 5 para 7. Não, calma, professor. O pessoal aqui chega tarde. Aí você não vai falar, não, mas vamos lá, você é o convidado, fica quieto. Das 7h15, eu falo, mas já tá bom, acho que já... Não, tem pouca gente, calma, o pessoal tá chegando. Vai para a mesa quase 8 horas. Aí você sobe, olha para a plateia, todo mundo olhando feio. Porque o que as pessoas acham, Marcelo? Que é você que chegou tarde. Bom, como é que você faz? Primeiro, para mostrar para o público que a culpa não é sua. E segundo, você não vai ser indelicado com as pessoas, que ficaram te tratando super bem, te deram café, deu lá um sanduíche. Meu amigo, eu sou corintiano. Corintiano, boca livre, pênalti, já perde. Como que dão, tomo que dão, desde que não seja alcoólico, eu não tô nem aí. Aí, rapaz, sei lá, comeu um sanduichinho, tomou um suco. Você fala, e agora? Aqui eu ensino uma técnica e já falo para quem está assistindo. Simples. Você fala, olha, gente, estou muito feliz de estar aqui. Até eu cheguei aqui 6 horas, né? Ficamos aqui num papo extremamente agradável aqui na sala do presidente. Olha, foi muito legal o papo. Aí os caras falam, o filho da mãe do presidente, não foi o palestrante. Porque Porque o que acontece? O pessoal não chega no horário, mas alguns chegaram no horário. E esses falam, caramba, eu chego às 7, tem que esperar até às 8, ele pode ir embora. Mas é uma coisa nossa do Brasil, né? Marca um horário. Eu organizei dezenas de eventos, de congressos, seminários. Quando a gente está marcando o horário de começar, a gente fala assim, vamos marcar às 9 para começar às 10. Eu só tenho uma amiga, hoje não é tão amiga mais, a gente até perdeu um pouco o contato, a professora Marli Cardone, que é presidente do Instituto Cesarino Júnior de Direito Social. A professora Marli, ela marcava às 9 da manhã, começava às 9, mas ela era tão radical, quando dava 18 horas, acabava, se tinha alguém fazendo pergunta, falava, acabou. Não, estava marcado até às 18, não interessa. Aí não vamos ser radicais como a professora era. Agora é coisa do brasileiro. E nessas dicas, ninguém aprende. Você não vai ter essa ideia. Quer dizer, também não ensino tudo que possa acontecer, mas eu ensino tudo que aconteceu comigo. O livro é simples, mas é objetivo e tudo que eu passei de experiência, eu passo essa dica. Olha aí, a colega está falando, no Brasil é complicada a questão do horário. Mas você veja, teatro começa no horário, cinema começa no horário. Você quer ver uma coisa? Futebol. Eu trabalho com isso, né, com direito desportivo e particularmente direito desportivo do trabalho. A caneca do Fluminense aqui para o senhor ver. Acho que... não, eu ia falar a última vez que foi no Maracanã para ver jogo do Corinthians, foi contra o Fluminense.
aquele 2-2 na Copa do Brasil de 99. Tava lá. Que, Ah, não, 99 não, tava o último. não, o Corinthians empatou. Aqui ganhou de 2-0 e lá no Rio estava 2-0 no fim do primeiro tempo. Só tava eu e meu sobrinho no meio da torcida do Fluminense, lá na parte branca, no Maracanã antigo ainda. Aí no Maracanã novo só foi um jogo da seleção brasileira. Bom, mas aí o futebol falou, não, numerada ninguém respeita. Eu falei, mas como ninguém respeita? Aí eu já cheguei no passado, chamar a policial e falar, olha, eu comprei o lugar ali, tem pessoa sentada. Ele falou, ah, moço, senta onde você quiser. Eu não vou lá tirar. Eu falei, pô, mas eu quis o lugar melhor. Aí diziam que o Brasil, que era costume também, que é complicado, que no Brasil ninguém respeita esse tipo de coisa. Olha, hoje, pelo menos aqui em São Paulo, mudou. Eu tenho cativas na Arena Corinthians. Eu chego com a história das cativas, eu ponho o carro dentro do estacionamento do estádio, subo, já cheguei com o jogo começado, minhas cadeiras estão ali vazias. As pessoas começaram a respeitar. E o horário para essas atividades é que nós da Ordem, a Ordem, eu não sei no Rio, mas aqui em São Paulo, era uma coisa irritante. Porque você tem um atraso de até, digamos, meia hora, vá lá. Mas eu já vi eventos aqui da Ordem em São Paulo, Marcelo, atrasar 2 horas. 2 horas. É um É por isso que negócio. é Eu por falo, isso que eu adoro evento da Marinha. Evento da Marinha não tem tolerância. e o meu é do Olha só. Exército, que eu sou ligado ao Exército também. Vai começar a solenidade de tal hora, é tudo certinho. Agora, a Ordem, eu fui conselheiro da Ordem até 2015. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, a gente lida com prazo. Por que marca esses negócios e começa depois? É complicado. Doutor Domingos, só para ir para a parte mais técnica, né? O Vamos lá. tempo tá escasso, temos 15. Opa. E eu vou te perguntar basicamente do desenvolvimento da palestra, né? Essa questão do Certo. ritmo. Até quando eu escrevo, eu gosto que minha escrita seja agradável. Então, acho também que a sua imposição das ideias na palestra tem que ser também agradável, né? Você tem que ter uma boa introdução, um bom desenvolvimento. E a questão de você encaixar o tempo nisso. Que é uma Isso. dificuldade, sobretudo, quando você vai fazer aulas longas, né? Eu vou dar 2 horas de aula. Como é que eu encaixo? Como é que eu calculo, mais ou menos, quantos slides eu vou usar, quantos temas eu vou conseguir falar, quanto tempo eu perco efetivamente em cada tópico, né? Então, isso é sempre uma dúvida e é uma questão de experiência, né? Eu acho que... É o capítulo 6 aqui do livro, né? Desenvolvendo a palestra, que é um capítulo de 1,5 página. Bom, aliás, esse livro é muito simples. Bom, o tempo. Isso vai mais para o tempo da palestra. Se te derem 20 minutos para falar, você tem que ter uma ideia do que dá para falar em 20 minutos. Tá? Você tem que ter uma ideia. Por exemplo, se você fizer 30 slides para falar em 20 minutos, é impossível. Mas pior do que você passar o tempo, você vai acabar passando sempre um pouquinho. Não tem nada demais, vai. Eu acho que o limite são 5 minutos. E às vezes eu participo muito de congressos fora do Brasil, que tem muita gente participando, e eu não tenho problemas. Agora, uma vez eu me lembro, organizei um congresso ibero-americano aqui em São Paulo, trouxe vários professores e tinha lá os minutos próprios. Um professor falou, eu não vou respeitar esse tempo, eu vou falar o tempo que eu quero. Eu falei, professor, é complicado. Não, então eu não viria. Tá bom, deixamos ele falar. Não vem mais, né? Já tem 13 anos, ninguém mais convidou o sujeito aqui. Então, cumpra o horário, cumpra o tempo que te deram. Agora, Marcelo, pior do que você extrapolar o horário, você não vai acreditar, é falar menos do horário que te dão. Isso acaba com o palestrante. Prepare uma palestra que você vai falar no limite dos 20 minutos e vai até estourar. Um pouco, mas nunca termine antes. Você terminou antes, a ideia é, pô, o cara não sabe nada, hein? Os outros professores falaram correndo. Então, não tenha medo de ter muita coisa para falar e não dar tempo, e não der tempo. Não tenha medo disso. Isso mostra que você tem uma baita capacidade e só que o tempo era escasso. Mas também tem que tomar cuidado.
vamos supor, já aconteceu de eu falar, gente, não vai dar, vou ter que pular esses slides. Você pular 2, 3 slides, muito que bem. Agora, se você prepara uma palestra para 30 slides e você só conseguiu falar 8, vai falar, puta cara, vai falar, que cara bagunçado, ele não sabe concatenar as ideias, não sabe nem o que está falando. Então, pega o tema e o tempo que te derem. Olha, eu conto no livro uma passagem interessante. Eu fui daqui para Portugal fazer uma palestra, falaram que eu tinha 20 minutos para falar. Cheguei lá, deu um rolo desgraçado no horário, estava uma confusão. E aí falaram, cada um vai ter 9 minutos para falar. Aí todo mundo começou a reclamar. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu não vou reclamar nada. Vou reclamar, não me chamam mais. Falei, 9 minutos, tá. Ainda falei em 7. Reduzi, não usei slides e falei a parte final, que era o importante do tema, que eu nem me lembro o que é, e fiz um monte de contatos. Inclusive, tem um grande professor, meu amigo, nos tornamos amigos ali em 2006 e até hoje mantemos essa amizade e nos vemos regularmente. Então é isso. Você tem que saber, você vai falar, vou falar da minha área, sobre audiência trabalhista. É uma palestra de 1 hora. Se te derem 30 minutos, você fala, bom, então o que eu vou falar? Não vou falar da parte de onde deriva o nome audiência, do latim audire. Não vou ficar falando sobre o prazo de 5 dias que a empresa tem. Eu vou para as coisas importantes. Então eu tenho de ter essa capacidade de saber em quanto tempo falo. Eu nunca precisei, mas tem gente, e os professores que ensinam a ser palestrantes da área não jurídica, eles falam para gravar da palestra, ou então você fazer a palestra para pessoas do seu meio, no seu escritório, para sua mulher, para o seu marido, para os seus filhos. Fala, eu tenho uma palestra para dar, senta aí. E eu vou fazer esse teste. Eu nunca fiz isso, mas você sabe que essa é uma dica boa, que eu não coloco no livro, eu ouvi esses dias, eu falei, pô, tá aí uma coisa legal. Na 3ª edição eu já vou até contar isso, falando que não é ideia minha. Mas tá aí uma saída. Se você está no começo, você não sabe quanto tempo eu vou levar. Prepara a palestra. Ah, uma dica. Pelo amor de Deus, nunca leia a palestra. Nunca. Eu só não sei se essa dica que o senhor deu é boa para o relacionamento conjugal, né? É boa para o palestrante. Se não for da área, é duro. No É meu complicado. caso, a minha mulher é advogada, aí lá quem escuta sou eu, as coisas dela, né? Que ela é mais jovem, está começando a carreira acadêmica agora, então eu não ligo. Mas você imagina, se é uma pessoa normal, que não é maluco, que não estudou direito, ouvir esses negócios, Muito bem pontuado. é legal. Professor Zagni, filmes, exibição de videozinho, musiquinha, viram meio que uma espécie de aula, tira o foco da palestra, é legal, não é? Mata o time, não mata? Não, você sabendo usar é um recurso maravilhoso. E aqui eu já vou falar do final, que é o capítulo que eu coloquei nessa 2ª edição, como você enfrentar os smartphones e os computadores. Que hoje você está lá dando a palestra, você olha lá embaixo, sujeito aqui, tec, 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 não vai chamar atenção. Primeira coisa, não se irrite. Porque se você estivesse ali, talvez estivesse fazendo a mesma coisa, que isso aqui é um vício. Bom, uma saída boa é você passar um filme antes de começar a palestra, se tem a ver com o que você vai falar. Você passou aquele filme, que o filme todo mundo presta atenção. Corta, para e começa a falar. Mas tem que ter a ver. Exemplo, eu tenho uma palestra sobre a profissão de jogador de futebol. Eu começo com um filme que tem 11 minutos, mais ou menos, do futebol no início do século XX. Até mostra o estado do seu time aí no Rio de Janeiro. As Laranjeiras, aí vem o nome do torcedor, começou no Rio de Janeiro, no seu clube, você sabia? Sabia disso, ficava torcendo o pescoço. Não, as mulheres torciam as luvas. Então é um termo que surge no feminino, torcedoras, e o masculino veio em seguida, torciam as luvas de nervosismo. E eu passo esse filme, aí fica todo mundo, caramba, aí mostra uma chegada no final dessa parte do filme, uma chegada da torcida do seu arquirrival Flamengo, um trem da Central do Brasil, que abre a porta, o que sai de gente, você não acredita que é tanta gente ali. Aí todo mundo dá risada. E mostra o lance de um Fla-Flu,
o Fluminense faz o primeiro gol, e aí o Flamengo empata, e mostra a torcida na época que usava aqueles bandeirões enormes, que aqui a gente em São Paulo não tem há 25 anos isso. Pô, você ganhou a plateia. Agora, tem filmes que você vai passar no final. Eu tenho um filme sobre a greve, eu tenho uma palestra que eu falo sobre a greve, e no final eu ponho o filme A Greve, a parte final do filme A Greve do Eisenstein. Uma vez eu fiz isso no Tribunal do Pará, o TRT da 8ª Região, os juízes choraram. Que eu falei, quando os senhores e as senhoras forem jogar uma greve, é isso aqui que vocês estão julgando, não é papel. São seres humanos nessas condições. Porque você mexe com o emocional, aí a tua palestra marca. E uma música que tem a ver com o que você falou, geralmente para terminar a palestra. Você termina a palestra, por exemplo, quando eu falo do valor do trabalho, eu termino com a música do Fagner, Guerreiro Menino, sabe? Guerreiros são pessoas, são fortes, são frágeis. Aí você mexe. Tem que saber usar. Não vai ficar colocando o filme à torta direito, que eu já vi palestrante colocar meia hora de filme. Pô, o cara já tá de saco cheio, né? Pô, já ouvi o filme, não preciso ver mais nada. Eu vou te fazer uma pergunta, a gente tem mais ou menos aí uns 5 minutinhos. Sei. Já agradeço antecipadamente pela sua participação. Eu que agradeço o convite. A primeira questão é, redes sociais. Tem muita gente boa ausente e muita gente ruim presente. Quem é bom, tem conteúdo, deve realmente participar mais, produzir mais rede social, mais conteúdo bom. Você vê, tem casos aí de 160 mil seguidores e estava fraudando cota racial, né? Enfim, Então, é um caso notório. E outro problema, outra questão também, que é a minha pergunta, que eu espero que o senhor responda rapidinho, senão a live vai cair. Vamos lá. É a questão dos erros, né, que a gente pode cometer. Então, já te agradeço a participação, doutor Domingos. Então, vamos lá. Temos aí 6 minutinhos. Vamos lá, sobre redes sociais. Quem tem conteúdo tem de aparecer. Não adianta ficar esse filme que fala da rede aí, que está na internet, no Netflix, acha uma baita bobagem. Não adianta, o mundo não vai para trás. Você pode arrancar uma flor, pode arrancar 2 flores, você pode arrancar um jardim, mas você não detém a primavera. As redes sociais, elas estão aí, nós temos de usá-las. E como tudo que tem no mundo é para o bem e para o mal. Tem gente que vai usar para o mal, tem gente que vai usar para o bem. O avião fez com que o seu inventor, Santos Dumont, se matasse lá no Guarujá, que é um lugar que tem um apartamento. Todo fim de semana eu vou para lá, o se matou o governo do Getúlio em cima das tropas Santos, que é onde mora a Eliane. Então tem que estar na internet. Eu tenho quase 20 mil seguidores, 19.500 alguma coisa. Essa minha conta tive um problema com ela, que foi 2 semanas que ela desapareceu. Eu tive um trabalho danado para recuperá-la, porque comecei uma outra e estava com 400 pessoas. Aí eu já voltei para a antiga, que é essa que nós estamos falando. Então tem que aparecer, coloque conteúdos, e é só tomar cuidado. Se você é uma pessoa que está em paz com você, com o Criador, e você quer transmitir coisas boas, por que não fazê-lo? Eu gosto muito de redes sociais, gosto muito do Instagram, gosto disso que nós estamos fazendo. A tua outra pergunta era a segunda? Só para pontuar rapidinho, né? Tem 5 minutinhos agora. Sobre a questão dos erros, né? Os erros mais comuns, os erros que não podem ser cometidos. Olha, seria mais ou menos uma parede, né? Um molde para a gente seguir. Vamos lá. Um erro, eu coloco no final, né? Aqui, os erros, antes desses capítulos novos, não obedecer o tempo, eu abri bem na página, não ser humilde, não preparar a palestra, ficar fazendo exigências tolas. Olha, se eu quero é Coca-Cola zero, vamos supor. Aí os caras, caramba, onde é que nós vamos arrumar isso agora? Quero água com gás. Você não é artista. Não ficar com essas coisas. Deixa eu ver o que mais que eu coloco aqui, para tentar não ficar se desculpando. Eu já fui falando durante a palestra, né? Não se preparar, não se atrasar. Você não vai ter um dia pesado, você vai dar um jeito de não se atrasar. Tenta não marcar nada para aquele dia que você tem a palestra.
E tem uma aqui, eu vou aproveitar esse rapidinho para falar de um capítulo que eu gosto muito no livro, que é o Espírito de Porco. O título é esse, o Espírito de Porco. Espírito de Porco é aquele cara que vai na palestra para te atazanar. Ou ele está na palestra e já quer te atazanar. Nunca entre em bola dividida com ele. Não responda. Ele vai levantar. Já aconteceu de uma pessoa um dia, um congresso no Paraguai e um argentino. Mas falou, eu tinha feito a palestra, ele levantou, falou um monte de coisa, não tinha entendido nada do que eu falei, mas me criticando numa postura que eu adotei. O presidente da mesa falou, pois não, professor Domingos, aí eles chamam de Domingos Sávio, eles chamam de Zainag. O senhor quer? Eu falei, não, para mim está tudo bem, agradeço. Aí desmontei o sujeito. Porque pensem, meus amigos e amigas, você está ali brilhando, você é o astro. Você veja, tem palestras que são dadas em auditórios, né, em teatros. Aqui em São Paulo, por exemplo, você está lá num palco, você é um artista, todos os olhos estão em você, as luzes estão em você. Se você for bater boca, perder estribeira, aquela pessoa que está ali, ela não tem nada a perder, você tem, ninguém vai te chamar. Esse, para mim, é uma das principais dicas que eu dou, que a gente tem a vaidade, né? O senhor está errado. E não sei o quê. Você fala, errado está o senhor, e não sei o quê, que eu já estudei, eu já fiz pós-doutorado. Nada. Humildemente falar, olha, eu discordo, mas agradeço as suas colocações, discordo, é bobagem porque a sua opinião é muito forte, eu não tenho como rebater. Nunca entrar em bola dividida. Você vai, porque é aquele velho negócio, né? Puxa, me fugiu o nome dele, o Ferreira Goulart que dizia que eu prefiro ser feliz do que ter razão. Eu tenho um outro livro, que eu escrevo livro jurídico e agora desandei a escrever bobagens não jurídicas. Tem um que também está na segunda edição, que se chama Vale a Pena Ser Gentil, e tem um capítulo que eu digo, seja gentil no lugar de ter razão. E vale a mesma coisa. E o Ferreira Goulart, uma vez, assisti uma entrevista dele, e falou, olha, eu já ganhei um monte de debates. Aí cheguei em casa, eu estava sozinho. Bobagem, não é debate. Se há um debate, te convidaram para um debate, tem debatedor, é outra história. Você defende o ponto de vista, o outro defende o dele. Isso é outra conversa. Agora, você é o palestrante. Alguém levanta na plateia e no lugar de fazer uma pergunta para que ele está querendo aprender, ele está querendo te provocar, não entra em provocação. Lembre-se sempre, você é a estrela, você tem a perder, ele não. Exatamente, controlar a vaidade, né? Isso também é extremamente importante. A vaidade eu controlo muito. Eu estou lendo aqui a minha Bíblia, leio um livro do Eclesiastes. Quando você começar a se achar que é muita coisa na vida, pega o Eclesiastes. Um padre me ensinou isso aos 17 anos, eu nunca me esqueci. Aí você baixa a bola, porque a vaidade é uma... Tem um samba que diz, a vaidade te coloca no alto do muro e te tira a escada. A vaidade te coloca em situações horrorosas que você olha para trás e fala, não ganhei nada. E uma é essa. Eu lembro do pessoal da escola de Direito da UERJ, né? Universidade Estadual, que recebeu uma vez aqui o Caio Mário. Civilista do século, né? Aí ele foi dar uma palestra sobre a questão da alteração no Código Civil, enfim. Aí ele tinha um artigo que ficou muito confuso, né? Na própria lei, né? Aí perguntaram, professor Caio Mário, o que aconteceu aqui? Exemplo, locatário e locador, não lembro qual era o termo correto. Ele falou, meu querido, eu fiz 1000 e poucos artigos nesse mês que eu escrevi isso. Em um momento eu ia errar, e eu errei exatamente aí. Aí passou, ninguém viu. E é o Caio Mário. Então, aí que está. É como o professor Miguel Reale, né? Uma pessoa que era sensacional e que falou, gente, vocês podem arrumar água e ainda pede desculpa. O cara, quando é bom, sabe, humilde. A humildade, eu acho que é uma das, talvez a maior virtude do ser humano. Que quando você não tem humildade, é a hora que você começa a fazer um monte de bobagem. E outra coisa, quando eu falo de ser humilde, ninguém gosta de gente arrogante. Ninguém quer ficar perto. O cara é metido, você não convida mais. A humildade te abre portas na terra e no céu. São excelentes considerações, professor. Inclusive a questão do que o senhor falou do magistrado, né? De ficar ofendido. Se é verdade
você não deveria se ofender porque é verdade. E se é mentira, também não deveria se ofender. Não, e É um- eu tenho audiência também, você acha? Eu sou advogado há quase 40 anos, nunca discuti feio com juiz, só bobagemzinhas como essa. Eu uso a lei, já tem juiz que fica bravo e fala, doutor, você está estragando o seu organismo com essa alteração. Eu vou repetir, minha pergunta é essa, é só constar da ata e não fazê-la. Aí você desmonta. Agora, o que acontece? Vem a vaidade, porque eu sou advogado, eu vou representar na ordem, eu vou... Não vai fazer nada. Que quem ameaça não faz. Você quer fazer alguma coisa, faça. Nunca fiz esse tipo de representação contra nenhum juiz. Eu faço correções parciais, quando eles cometem uns equívocos, mas tudo dentro da lei. É isso. E no caso do palestrante, mantenha a humildade, toca a vida, e você vai ser sempre, como eu termino o livro, eu digo, você nasceu para brilhar. Tá? Você também, Maravilha, Marcelo. professor. Obrigado, professor. Sempre muito Obrigado a bom você contar com a o senhor. todos. Tá bom, tô às ordens. Terminar Muito aqui obrigado. porque temos um minuto, terminar da forma bonita, né? Sem que o Instagram nos derrube. O derrube, ó, o livro é esse aqui, gente. Exatamente. Simplesinho. Como ser um palestrante jurídico. Obrigado. Obrigado a todos vocês. Me sigam aí, quem não me segue no Instagram, que eu já falei, adoro rede social. Tchau, Tá pessoal. certo, Tchau, professor. Marcelo. Um Abraço. viu? Tchau, obrigado, pessoal. Tchau. Tchau.